Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é estrongiloidíase. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Quem é o agente etiológico da estrongiloidíase? Ninguém mais, ninguém menos do que um euminto chamado Strongyloides stercoralis. E essa doença possui algumas fases, tem a fase parasitária, fase de vida livre e tem também a fase das larvas. Nós vamos conferir melhor no ciclo biológico, mas já para ter uma ideia, na fase parasitária nós temos fêmeas partenogenéticas, que é um tipo de reprodução sem macho, que elas conseguem fazer. O órgão de eleição é o intestino delgado, principalmente na mucosa e submucosa. Inclusive, os ovos eclodem no intestino delgado e as larvas L1 são liberadas nas fezes. Já falando sobre a vida livre, nós temos o macho de vida livre e a fêmea de vida livre também. E em relação às larvas, elas passam por 3 mudas, pela L1, L2 e L3, sendo a L1 e L2 larvas rabiditoides e a L3 larva filarioide. E a larva filarioide é a larva infectante. Então aqui a morfologia para vocês. Essa primeira que nós conseguimos visualizar aqui é a fêmea de vida livre. Ao lado dela, o macho de vida livre. Percebam que ele tem a cauda bem curva para facilitar a cópula. Logo mais nós temos o ovo do parasito. Temos aqui, para vocês observarem, a larva rabiditoide, que é então a L1 e L2, e a filarioide, que é bem mais compridinha e mais delgada também, que é a infectante, a L3. E ao lado dela nós temos a fêmea, que é parasita. Esses dois aqui são de vida livre e essa daqui ela é um parasita. E quem que ela pode parasitar? O ser humano, e dependendo do tipo de parasita, eles podem parasitar outros animais. Vamos ao ciclo então deste parasito. Começando então no homem. Um homem parasitado, um ser humano parasitado, tem no seu intestino delgado a fêmea partenogenética. Nós vamos falar aqui, primeiramente, de uma pessoa que já está infectada. Depois nós vamos falar sobre o meio de transmissão dessa doença. Mas uma pessoa já infectada tem no intestino delgado fêmeas partenogenéticas, que colocam ovos e esses ovos eclodem em larvas rabiditoides, primeiramente L1. Essas larvas, se alcançarem o solo, podem vir a ter 2 tipos de ciclo, sendo um deles o ciclo direto, que é esse aqui da esquerda, e o outro ciclo indireto, que é o da direita. Vamos acompanhar primeiro o ciclo direto. A larva rabiditoide alcançou o solo e se transformou em larva filarioide, L3, que é infectante. Se essa larva filarioide entrar em contato com o seu hospedeiro, ela vai novamente iniciar o ciclo. E nós já vamos acompanhar a forma de transmissão, como eu disse para vocês. No caso dela pegar a linha do indireto, essa larva rabiditoide vai então alcançar o solo, vai passar por uma muda e se transformar em rabiditoide L2. Essa rabiditoide L2 pode se transformar em verme adulto feminino ou masculino, de vida livre, não é então mais parasitário, é de vida livre. E pode ocorrer a fecundação entre o verme fêmea e macho. Após a fecundação, há então os ovos, e esses ovos vão também liberar larvas rabiditoides L1, que podem se transformar em filarioides L3, que é a infectante, e contaminar novamente um hospedeiro. Sobre a forma de transmissão, então, nós temos a principal forma de transmissão, que é a penetração ativa na pele. Então essa larva filarioide que nós comentamos aqui, ela penetra ativamente na pele do hospedeiro. E quando isso acontece, após a penetração, ela alcança a circulação sanguínea. Por conta de alcançar a circulação sanguínea, ela vai parar no átrio direito do coração. Após, ela passa pelo ventrículo direito e vai até a artéria pulmonar. Tomando esse caminho, ela passa pelos capilares pulmonares, alcançando o alvéolo. Ela faz trajeto parecido com o do
ascaris lumbricoides, não sei se vocês vão se lembrar. O que acontece então aqui? Ela vai do alvéolo para a árvore brônquica, para a laringe, para ser deglutida novamente e alcançar o intestino delgado. Conforme ela vai passando por esses diferentes lugares do organismo do hospedeiro, ela vai sofrendo também mudanças até alcançar a fase adulta de fêmea partenogenética no intestino delgado. E lá ela vai fazer novamente o que a gente viu aqui, que é a liberação de óvulos, e esses óvulos se transformam em rabditoide e pode seguir o ciclo direto ou indireto. Mas vamos lá, existe somente a transmissão pela penetração ativa na pele? Não, senhor. A pessoa pode se contaminar com estrongiloides stercoralis também por ingestão de água contaminada. E existe também o que nós chamamos de autoinfecção e heteroinfecção. A autoinfecção é quando uma pessoa já está parasitada, acaba se contaminando novamente, ou então aumentando o seu grau de parasitemia. Por exemplo, nós vimos que a larva sai nas fezes e essas fezes podem alcançar o solo. No caso de uma pessoa que não pratica a higiene pessoal corretamente e não faz, após a defecação, a higiene correta, ela pode se auto-infectar, ela pode se infectar novamente, porque as larvas que estão ali na região anal e perianal podem novamente penetrar nessa região perianal e infectar novamente essa pessoa, ou aumentar o seu grau de parasitemia. Falando da autoinfecção, ela é dividida em duas também. Tem a autoinfecção externa, que é aquela que eu comentei com vocês, da higiene realizada de qualquer forma após a defecação, então a pessoa pode se contaminar novamente. E tem também a autoinfecção interna, então algumas larvas acabam se transformando em larvas filarioides, que são infectantes ainda no intestino delgado, e já ficam por lá mesmo. Já a heteroinfecção é aquela que vem do ciclo biológico que nós observamos, que a pessoa acaba se contaminando por solo contaminado ou por alimentos contaminados também. Quais são os sintomas que essa doença pode causar? Principalmente são sintomas cutâneos, sintomas pulmonares e sintomas intestinais. Isso vai depender da fase onde encontra-se o ciclo biológico do parasita. Então, se ele acabou de penetrar ativamente na pele, a pessoa pode ter sintomas cutâneos, então sintomas no local da lesão que o parasito acabou deixando. Já se o parasito está na fase pulmonar, então a pessoa pode ter sintomas pulmonares, inclusive aquela síndrome de Lupfer que nós comentamos no ascaris lumbricoides. E se o verme já está no intestino, já é um verme adulto, já está se reproduzindo, então a pessoa pode ter alguns problemas intestinais. Quais são então outros sintomas aí? Surtos de diarreia, que eu comentei com vocês, e que às vezes podem ser intercalados com períodos de constipação, com prisão de ventre. O paciente pode ter desconforto abdominal, perda de apetite, vômitos, náuseas e também leucocitose e eosinofilia, ou seja, o número de eosinófilos, são aquelas células do nosso sistema imunológico que respondem a parasitas, vão estar aumentadas. E leucocitose, então, no geral, vai ter aumento de leucócitos no organismo da pessoa. O que é importante a gente falar daqui, então? As lesões cutâneas, elas geralmente são bem discretas. O que pode acontecer é ficar um pontinho ali onde o parasito fez, então, a penetração, com um prurido, uma coceirinha, nada muito importante. Só em casos raros que pode acontecer algo como, por exemplo, uma urticária gigante em pessoas bem sensíveis. Já as lesões pulmonares geralmente vão ser inflamatórias, como uma pneumonite difusa, e pode até mesmo chegar a produzir aquela síndrome de Lupfer que nós comentamos em vídeos passados aqui da playlist. E em casos graves pode acontecer então focos múltiplos de consolidação pneumônica. O que é isso? Em vez de ter ali ar nos alvéolos, este lugar onde o ar estaria é substituído por líquidos que vão ser prejudiciais. E esses líquidos podem ser diversos. Já as lesões intestinais, elas são um pouco mais graves. O que pode acontecer é uma lesão irritativa,
que pode levar à inflamação catarral, que é uma inflamação com muito muco, com muita infiltração de eosinófilos, que são células que respondem a parasitas, células do nosso sistema imunológico. Também pode haver alguns pontos hemorrágicos por conta da penetração mesmo e ulcerações de vários tamanhos. Tudo isso vai depender da situação imunológica que a pessoa se encontra, e nós já vamos acompanhar o motivo. O que pode acontecer também é o peristaltismo ficar aumentado, então o movimento que o intestino faz normalmente para a digestão se chama peristaltismo, mas porque ele está aumentado aqui, pode acontecer da pessoa ter diarreias, e muitas vezes essas diarreias podem ser mucossanguinolentas. Então pode ter presença de muco e de sangue nas fezes. E um fato importante é o seguinte: em casos graves, em casos crônicos de estrongiloidíase, o duodeno e o jejuno podem se transformar em tubos lisos, que significa que houve uma atrofia da mucosa. E em casos bem graves de estrongiloidíase, pode ter a obstrução, a suboclusão intestinal das primeiras regiões do intestino delgado. Algumas infecções bacterianas podem ser favorecidas pelo transporte do próprio parasita em relação a esses micro-organismos, o que pode acabar complicando a evolução, o prognóstico deste paciente. E nos casos fatais, o que acontece normalmente é a disseminação dos vermes adultos e de larvas, então eles não ficam simplesmente no intestino delgado, eles acabam se disseminando por vários órgãos, por exemplo, fígado, estômago, vesícula biliar, até mesmo linfonodos, rins e outros aí. Mas como que a pessoa morre de estrongiloidíase? Meus fulanos, vejam bem, a estrongiloidíase numa pessoa imunocompetente normalmente vai ser assintomática. Normalmente. Mas uma pessoa imunodeprimida pode ser um problema até mesmo fatal, por exemplo, numa pessoa aidética. E também existem alguns medicamentos, como corticoides, que podem ser bem prejudiciais para o prognóstico do paciente, caso esse paciente esteja com estrongiloidíase e não saiba, né? Porque se ele souber, obviamente ele não vai fazer o uso de corticoides. E o diagnóstico pode ser feito por exames parasitológicos de fezes, por testes imunológicos, por exame de escarros e outros fluidos corporais. O tratamento eu vou deixar na descrição para vocês. E a prevenção, então, sempre é bem genérica para a maioria dos parasitos, né? Então, nós temos aqui higiene pessoal. Se a pessoa que está parasitada pratica uma higiene pessoal adequada, ela não vai aumentar o seu grau de parasitemia, e se ela fizer o tratamento, ela vai alcançar a cura. Não consumir água e alimentos que estejam contaminados, então sempre observar o alimento e a bebida que se consomem. Saneamento básico é algo super importante para essa doença e outras tantas que nós já observamos aqui na playlist. Não utilizar fezes humanas como adubo também é super importante, e evitar andar descalço, né? Principalmente em regiões de terra. Meus fulanos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir os próximos vídeos da playlist, deixem suas sugestões, comentários e críticas, e bora aprender juntos?